como Churchill planejou usar o exército alemão para provocar a Terceira Guerra Mundial. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial na Europa, soldados soviéticos, americanos, franceses, britânicos e de outras nações celebravam juntos nas ruas das cidades recém-libertadas. Parecia que um novo período de paz estava prestes a começar. No entanto, por trás dessas demonstrações de alegria, a realidade era bem diferente. Dentro do bloco vitorioso, duas potências se viam como inimigas irreconciliáveis, cada uma com uma visão completamente distinta do futuro global. De um lado, os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, defendiam a democracia parlamentar e o sistema capitalista como modelo econômico. Do outro, a União Soviética consolidava sua influência através de um regime comunista de partido único. Essas diferenças ideológicas logo se transformaram em uma disputa por poder e influência, aumentando a tensão a um nível que quase levou a um novo conflito mundial. Prevendo essa rivalidade iminente, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, chegou a planejar uma operação militar contra a União Soviética, contando até mesmo com forças alemãs rendidas para reforçar o ataque. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse plano, que poderia ter desencadeado a Terceira Guerra Mundial ainda em 1945, e analisar qual dos lados teria mais chances de sair vitorioso caso o confronto realmente ocorresse. A ideia por trás da Operação Impensável. No dia 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri, o Japão assinou sua rendição, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquele mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, declarou que o conflito havia terminado. O mundo, exausto após anos de destruição, respirou aliviado por deixar para trás uma guerra que ceifou mais de 50 milhões de vidas. No entanto, apesar do alívio momentâneo, as tensões entre os antigos aliados não desapareceram. De um lado, os Estados Unidos, o Reino Unido e outras potências ocidentais. Do outro, a União Soviética, que também emergiu vitoriosa do conflito. Entre ambos os lados, crescia um clima de desconfiança e temor. Britânicos e americanos acreditavam que Stalin poderia ordenar um ataque, enquanto os soviéticos tinham receios semelhantes sobre o Ocidente. Felizmente, ninguém tomou a iniciativa de iniciar um novo confronto, mas isso não significava que não estivessem se preparando para tal possibilidade. Winston Churchill, veterano de 2 guerras mundiais, não perdeu tempo. Antes mesmo da rendição japonesa, ordenou o planejamento de uma operação militar contra a União Soviética, caso fosse necessário um ataque preventivo. O plano, batizado de Operation Unthinkable, Operação Impensável, foi considerado impensável, justamente por suas possíveis consequências catastróficas. Os documentos oficiais indicam que o objetivo inicial seria atacar a União Soviética caso esta se recusasse a aceitar um acordo justo para a Polônia, um termo vago que poderia ser interpretado de diversas formas. Os estrategistas britânicos acreditavam que tanto a população do Reino Unido quanto a dos Estados Unidos apoiariam uma nova guerra caso enxergassem em Stalin uma ameaça semelhante à de Hitler. Além disso, os britânicos confiavam que poderiam contar com o apoio da indústria polonesa e do que restava da infraestrutura alemã. Também estimavam que cerca de 100 mil soldados alemães, então prisioneiros de guerra,
poderiam ser recrutados para lutar ao lado dos aliados. A data prevista para o início da Operação Impensável foi estipulada para 1º de julho de 1945. O plano do Reino Unido. Os estrategistas britânicos delinearam 2 cenários possíveis após o início de um possível conflito com a União Soviética: uma vitória rápida, porém limitada, e uma guerra total. Acreditavam que uma vitória rápida seria possível caso a Rússia perdesse parte do seu território, o que, com a desmoralização das tropas soviéticas, tornaria difícil para elas continuarem lutando em uma guerra prolongada. Esse cenário facilitaria a aceitação dos termos impostos pelos aliados. Como indicam alguns documentos da Operação Impensável, a ideia era que um êxito rápido e limitado faria com que a União Soviética se rendesse às condições impostas. O plano envolvia invadir a Polônia com um ataque blitzkrieg, inspirado no sucesso das táticas nazistas no oeste da Europa, buscando conquistar o máximo de território possível e utilizar a superioridade aérea para cortar as linhas de comunicação soviéticas. O objetivo era destruir a moral do exército soviético. Para os planejadores de Churchill, esse era o resultado ideal: avançar na Polônia o máximo possível, com poucas baixas, e desmoralizar o inimigo. Mas qual seria a real viabilidade de uma vitória rápida? Os próprios especialistas em planejamento militar britânico não eram tão otimistas. Mesmo que tudo saísse conforme o plano, advertiam que a Rússia, mesmo enfraquecida, não teria seu poder militar quebrado de forma definitiva. A União Soviética poderia reorganizar suas forças e retomar a guerra quando quisesse. Como indicam os documentos da operação, não conseguiríamos, do ponto de vista militar, um resultado duradouro. Se a guerra se transformasse em um conflito total, o exército soviético, em vez de se desintegrar, poderia manter suas posições ou iniciar uma retirada ordenada através da Polônia, adotando táticas semelhantes às usadas contra os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Exercícios de guerra. Os aliados poderiam vencer a guerra total? A resposta a essa pergunta continua sendo um tema de debate, assim como foi em 1945. Mesmo entre os próprios planejadores britânicos, o otimismo era escasso. Não é possível prever o resultado de uma guerra total com a Rússia, mas uma coisa é certa: vencer-nos levaria muito tempo, afirmaram. Para especular sobre qual teria sido o desfecho desse conflito nunca travado, especialistas avaliaram a situação teórica dos dois lados e alguns fatores cruciais da época. Em 1º de junho de 1945, data inicialmente prevista para o início da Operação Impensável, os Estados Unidos ainda não sabiam se eram de fato a principal potência atômica do mundo. A famosa prova Trinity, realizada em 16 de julho de 1945, no campo de testes de White Sands, foi a primeira detonação nuclear da história. Apesar de importantes vitórias contra o Japão, o fim da guerra no Pacífico ainda não parecia iminente. Em junho de 1945, antes mesmo dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos ainda nutriram esperanças de contar com o apoio soviético para derrotar o Japão. A Operação Impensável, no entanto, implicava uma participação total dos Estados Unidos contra a União Soviética, algo improvável devido ao foco dos americanos na guerra que ainda travavam no Pacífico. Fortalezas e fraquezas no terreno. Os britânicos acreditavam que a chave para o sucesso da Operação Impensável seria neutralizar o exército terrestre soviético. Para eles, o Exército Vermelho representava a maior ameaça. Os planejadores britânicos
consideravam que o maior foco deveria ser a força e a disposição das tropas soviéticas. No entanto, baseado na arrogância de acreditar que o Exército Vermelho de 1945 ainda era o mesmo de 1941, composto por jovens recrutas, armados apenas com um rifle e algumas balas. Após 4 anos de intensos combates com os alemães, o Exército Vermelho havia se transformado em uma força de elite, capaz de derrotar os nazistas. Durante esse período, os soldados soviéticos lutaram em condições extremas, nas neves, no barro, nas florestas e nas ruas das cidades. Poucos exércitos no mundo podiam se orgulhar de tamanha experiência. Essas fortalezas estavam presentes em cerca de 1/3 das forças soviéticas. Os outros 2/3 eram compostos por unidades de nível inferior, mais distantes da qualidade dos exércitos aliados. No entanto, apesar dessas deficiências, Stalin ainda tinha a capacidade de compensar a desvantagem de qualidade com a quantidade. Mesmo com a perda de 25 a 40 milhões de pessoas na guerra, a União Soviética ainda superava os aliados em número de soldados, numa proporção de 4:1. Os aliados também estariam em desvantagem em termos de blindados, com uma relação de 2:1. Em termos de qualidade dos tanques, os soviéticos estavam em desvantagem, pois seus veículos eram notavelmente mais lentos, menos confiáveis e consumiam grandes quantidades de combustível. Balanceio marítimo, naval e de outros recursos. A vantagem no mar teria ficado com os aliados, que teriam controlado os mares. No entanto, essa superioridade era marginal em um conflito contra a União Soviética, cujas principais cidades não estavam localizadas em áreas costeiras. O domínio naval dos aliados teria impedido a Marinha Imperial Japonesa, que poderia se aliar aos soviéticos, de prestar qualquer ajuda via mar. No ar, a superioridade seria também dos aliados, mas não porque eles tivessem mais aviões. Embora os soviéticos tivessem cerca de 9.500 aeronaves, seus bombardeiros eram consideravelmente mais leves. Os soviéticos não teriam como lidar com os bombardeiros de grande altitude dos Estados Unidos, como o B-32 mil pés, capaz de voar a 32 mil pés, cerca de 7.000 metros a mais do que a maioria dos outros aviões. Eventualmente, os soviéticos desenvolveram o Tupolev-4, através de engenharia reversa a partir do B-29. Mas isso só ocorreu em 1947. O combustível também seria um ponto fraco para os soviéticos, já que grande parte da gasolina para suas aeronaves durante a guerra foi fornecida pelos Estados Unidos. Teóricos britânicos de guerra também consideravam que a União Soviética se estenderia em um conflito total para o Oriente Médio, em busca de petróleo na Pérsia e no Iraque. Isso criaria uma situação extremamente perigosa, pois parecia quase certo que a Rússia tomaria a ofensiva nessa região devido aos valiosos recursos petrolíferos. No entanto, os aliados também enfrentariam desvantagens aéreas. A União Soviética estava ainda mais distante, portanto, os ataques aliados teriam que partir principalmente de porta-aviões, o que limitava a capacidade de ataque e abria novas vulnerabilidades. Em termos de outros recursos, a vantagem dos aliados seria imensa, assumindo uma forte participação dos Estados Unidos. Entre 1941 e 1945, os Estados Unidos forneceram ao Reino Unido armas, munições, combustíveis, alimentos e outros suprimentos no valor de $31.400.000, enquanto a União Soviética recebeu $11.400.000. Quem teria vencido na hipotética confrontação?
Poderia-se argumentar a favor de ambos os lados, mas uma vitória dos aliados seria extremamente duvidosa. Os soviéticos tinham um exército numeroso e o território a ser conquistado pelos inimigos era tão vasto que seria difícil imaginar que os aliados conseguissem controlar mais do que uma pequena fração do solo russo. No final das contas, é improvável que os aliados conseguissem fazer mais do que os próprios alemães. A Rússia é simplesmente grande demais para ser invadida com sucesso, e sua experiência em repelir invasões estava ao seu favor. O país já havia derrotado Napoleão e Hitler. Para entender melhor, podemos comparar com a atual invasão russa à Ucrânia. A Rússia, com seus 17,1 milhões de quilômetros quadrados e 146 milhões de habitantes, enfrenta grandes dificuldades para dominar a Ucrânia, que possui apenas 604 mil quilômetros quadrados e uma população de 40 milhões. Agora, imagine uma invasão à Rússia, que é 28 vezes maior em extensão. A história nos ensina que os soldados geralmente não gostam de lutar tão longe de casa. Em vez de perguntar se uma invasão da Rússia pelos aliados teria sido possível e bem-sucedida, talvez seja mais sensato questionar se os soldados ocidentais teriam conseguido avançar tanto. Por outro lado, os soviéticos estariam em seu próprio território, onde já haviam conquistado vitórias significativas contra outros invasores. Muito por quase nada. Em resumo, uma ofensiva aliada contra a União Soviética em 1945 teria um custo muito alto para as potências ocidentais, e tudo indica que os ganhos, caso tivesse ocorrido, seriam mínimos. Mesmo que as potências ocidentais conseguissem convencer suas tropas a lutar com alta moral em uma guerra tão distante, muitos soldados provavelmente morreriam. Apesar do armamento avançado, tanques de guerra e aviões aliados, a enorme quantidade de soldados soviéticos representaria uma barreira extremamente difícil de superar. Talvez a União Soviética tivesse se rendido caso suas cidades fossem destruídas por armas nucleares, mas a URSS não era o Japão, um império que todo o mundo odiava por suas atrocidades na China, Coreia e outros países asiáticos. O uso de armas nucleares contra as cidades soviéticas teria sido amplamente rejeitado por muitos países, além de não resolver o problema de como controlar um território tão vasto como o da União Soviética, o maior país do mundo. A guerra hipotética que teria surgido da Operação Impossível de Winston Churchill teria sido enfrentada pelos russos de maneira semelhante ao que fizeram contra a França no século XIX e contra a Alemanha nazista, usando seu vasto território e seu imenso número de soldados para desgastar o inimigo. Não há razões para duvidar de que essa estratégia teria funcionado pela terceira vez. A União Soviética não era um Estado democrático e seus soldados não podiam simplesmente se recusar a lutar, mas não deixariam de combater. Pelo contrário, provavelmente lutariam com alta moral, enquanto os soldados ocidentais, já cansados da guerra, seriam os mais propensos a perder. O mundo posterior. Embora a Operação Impossível nunca tenha sido executada, o tempo mostrou que Stalin era, de fato, um inimigo temível. Ele forjou um império com os países da Europa Oriental, cujos territórios conseguiu controlar durante a guerra, transformando-os em repúblicas satélites da União Soviética, incluindo Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Romênia e Albânia. Com esses estados, a URSS fundou, em 1955, o Tratado de Amizade, Colaboração e Assistência Mútua, conhecido como Pacto de Varsóvia, como resposta à fundação da Organização
do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pelos Estados Unidos e seus aliados, em 1949. A OTAN e o Pacto de Varsóvia seriam as forças militares dominantes no mundo durante as 4 décadas da Guerra Fria. Outro feito de Stalin, após a Segunda Guerra Mundial, foi a divisão da Alemanha. Ele colaborou controlando a parte oriental, embora a Alemanha Ocidental tivesse mais do que o dobro de território em comparação com a parte oriental. No meio dessa divisão estava Berlim, que se tornou o símbolo da Guerra Fria, com sua partição entre as 4 potências vencedoras da guerra. Qual foi a influência da Operação Impossível no desenvolvimento da Guerra Fria? Talvez não tenha sido muito, já que as posições políticas dos dois lados vencedores, que se tornaram adversários após a Segunda Guerra Mundial, já estavam definidas muito antes do fim do conflito. Stalin não cumpriu sua promessa de democratizar os estados da Europa Oriental, realizando eleições livres. Os países sob sua influência formaram um bloco que só se desmoronaria no fim dos regimes comunistas, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi precisamente Winston Churchill, em 5 de março de 1946, menos de um ano após o fim da guerra, que cunhou a expressão cortina de ferro, referindo-se ao vasto território controlado com mão de ferro por Joseph Stalin. Em um discurso no Westminster College, em Fulton, Missouri, acompanhado do presidente norte-americano Harry Truman, o primeiro-ministro britânico disse: "De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu por todo o continente. Atrás dessa linha encontram-se todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas cidades famosas e as populações ao redor estão no que devo chamar de esfera soviética. Essa cortina duraria quase mais 5 décadas. Quem sabe, talvez todos os exercícios de guerra pudessem ser como este: um jogo para estabelecer quem teria sido o vencedor de um conflito que nunca aconteceu. Agora, como analistas, precisamos refletir sobre quem teria vencido essa guerra, caso tivesse ocorrido. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a adicionar, por favor, compartilhe com a gente na seção de comentários. Dê like no vídeo e envie o link para seus familiares e amigos, para que eles também saibam mais sobre o plano de Churchill para iniciar a Terceira Guerra Mundial, usando o exército alemão. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e seguir nossas redes sociais. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.